Boa Boa noite. noite, Ciro. Uma honra estar recebendo você aqui. A gente está aqui no Negatu com um projeto desde agosto do ano passado. Mais de 70 convidados passaram por aqui discutindo assuntos, né, e ideias que a gente aprendeu também no PND, né? Então a gente discute aqui assuntos de interesse nacional. Mas o importante aqui é tentar buscar uma convergência, né, onde todos os brasileiros, né, se sintam representados, porque basta de polarização, né, basta de divisão, e a gente precisa debater assuntos que qualifiquem, né, o debate público. E o que acontece? Aqui o Negatu parte de um princípio, né, de buscar convergências e informações qualificadas, que o nome no tupi, né, Nhengatu, fala-se de língua boa, né? Então a gente precisa sempre receber convidados qualificados e você é uma das principais mentes brilhantes do Brasil. Ciro, é uma honra estar te recebendo aqui. Muito obrigado. Eu agradeço o privilégio, demorei para poder acender o convite, tenho corrido muito aqui nas coisas, mas eu não sei com quem eu falo, mas eu quero agradecer ao Marcelo Silva, que é quem fez chegar o convite. Tenho também aqui a saudação à Júlia Murta, ao Gabriel Radamés e ao Amor Ribas. Aí eu saúdo a todos e digo da minha alegria de participar, porque, de fato, nós brasileiros precisamos pelo menos um acordo metodológico, digo eu. Quer dizer, nós não podemos mais aceitar uma polarização que nos divide, nos estimula ao ódio, à segregação, à discriminação, à atitude destrutiva diante do diferente. E nós não precisamos concordar uns com os outros para encerrar essa polarização. Basta discutir o que interessa mesmo. E o que interessa mesmo, na verdade, é o progresso, é a superação da miséria, da pobreza, da ignorância e da doença. Maravilha, Ciro. Ciro, a gente pensou esse tema resgatando a soberania porque a soberania brasileira ela vive sendo ameaçada, né, de agentes internos e externos, e a gente sabe que você conhece muito desse assunto, e eu fiz aqui algumas observações, né, dos problemas da nossa soberania. Então, assim, o primeiro, a soberania territorial, a ambição estrangeira pela Amazônia, com até apoio, entre aspas, de alguns ideólogos aí que falou em internacionalização da Amazônia, gestão compartilhada, né, a soberania tecnológica cada vez mais, mais dependente, né, em função dos problemas econômicos, da industrialização brasileira, problemas também, a própria defesa, né, a nossa indústria de defesa cada vez mais não financiada, com problemas do seu custeio, de investimento, enfim. E também a gente discutiu ontem, recebeu, Ciro, Maria Fatorelli, ela deu uma aula sobre dívida pública, foi muito bom, e a gente entendeu o seguinte, o mercado especulativo, o mercado financeiro, também é uma ameaça à nossa soberania, que ela captura o orçamento público brasileiro. A gente foi escutando e aprendendo diversas coisas, né, swap cambial, operações compromissadas, enfim, até a securitização, né, que é uma coisa aí que está prestes Lula aprovar ou vetar, que assim é um escândalo e também afeta a nossa soberania, porque vão tirando da saúde, da educação, vão mexendo na previdência, tudo em nome de salvar a dívida pública, né? E não tem auditoria, enfim. Aí, quais seriam, Círio, os caminhos para o Brasil soberano? Marcelo, a soberania tem que ser vista como uma ideia que tem um aspecto para fora, para a nossa convivência com as outras nações autônomas do mundo, e uma versão para dentro. E essas duas versões têm que ser coerentemente casadas naquilo que eu insisto em dizer, que é a afirmação de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, projeto supõe planejamento, supõe diagnóstico, supõe inteligência objetiva dos nossos problemas, hierarquia das nossas prioridades, definição de prazos, não é? Custos, orçamentação, divisão de tarefas entre as diversas hierarquias do capital, capital público estatal, capital privado nacional, capital público internacional, seja de multilaterais, seja de agências de cooperação, ou capital estrangeiro de natureza privada. Então,
isso tudo exige uma sistematização orgânica, que é o que resume a palavra projeto. A projeto, então, é um diagnóstico, quais são as nossas doenças. Como é que a gente quer curar essas doenças? Qual é o prazo para a gente curar essas doenças? Quanto custa curar essas doenças? Quem vai executar, dividindo as tarefas entre as diversas fatias de iniciativa privada ou pública, etc, etc, e fazer da ferramenta da inteligência, da boa experiência internacional, da boa literatura, os conselheiros para que isso possa acontecer. Nacional, bom, vocês entendem mais do que ninguém qual é a questão nacional. Só que nós, os brasileiros, que fazemos parte da periferia do mundo rico, nós precisamos entender o que é soberania nacional, sob o ponto de vista deste elemento nacional, porque esse termo está sendo manipulado hoje de uma forma ultra-reacionária, fascista, como já foi no passado, pela questão xenófoba norte-americana e europeia. Então você tem uma clareza de que o nacionalismo hipertrofiado que hoje você assiste nos Estados Unidos, especialmente na base do Trump, ao qual está aderindo o Biden, ou seja, o sistema americano na restrição fascista ou fascistoide à migração, à discriminação, enfim, isso também na Europa caracteriza um pouco esse movimento para a direita mais nazista, mais fascistoide, e nós outros aqui na periferia temos que entender que a questão nacional é um imperativo do nosso estágio de vida hoje. E tem a ver não com restrição à migração ou qualquer coisa desse tipo que está acontecendo na Europa. Tem a ver com as nossas condições práticas de sobrevivência. Por quê? Porque a taxa de juros e o perfil de financiamento da economia não são globais, são intrinsecamente nacionais, e o empreendedor brasileiro está hoje obrigado à maior taxa de juros do mundo, diferente do empreendedor europeu, norte-americano, japonês, chinês, que trabalha com juro perto de zero. No Brasil, nós estamos trabalhando com juro que é consistentemente acima do retorno médio dos negócios da economia, do comércio, da indústria, do serviço, etc, etc. Então, para nós, o nacional é olhar a nossa condição prática de produzir, preservar nossa identidade cultural diante da invasão tremenda puxada a consumismo que o mundo rico faz por interesses absolutamente econômicos e, por fim, desenvolvimento. Por quê? Porque nós temos que trazer de volta, especialmente pela acomodação do PT, que é uma tragédia grave para o Brasil. Eu não vou esperar isso da direita, do Bolsonaro, desses ignorantes, egoístas, etc. Eu tenho que esperar isso de quem prometeu, de quem escreveu documentos, de quem se comprometeu, né, nas campanhas eleitorais. E o Brasil perdeu a noção de desenvolvimento. Desenvolvimento significa, de um lado, crescer a taxas altas, sem o que nós não temos como superar a miséria, a pobreza, a desigualdade. Mas também significa crescer de uma forma que não comprometa a sorte das novas gerações, o que é um desafio tremendo para um país como o Brasil, que está, enfim, amarrado em tratos produtivos absolutamente passadistas, atrasados, salvo exceções, e as muitas exceções provam que é possível um caminho diferente, mas que precisamos dar com potenciais que só nós temos no mundo, não é? Uma lição do que significa na prática, fora dessa discurseira picareta e demagógica que existe no Brasil, que é o tal do desenvolvimento sustentável. Significa um zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, para que a gente possa, de volta, nos assenhorear do território, devolver a capacidade de mando da lei, da justiça, da ordem e ao interesse popular a Amazônia, que hoje está sob controle de uma holding do crime, inclusive com grandes e graves conexões com as estruturas do Estado brasileiro, inclusive das Forças Armadas. Então, são problemas tremendos que nós temos que resolver. Esse é o aspecto da soberania nacional, digamos assim, para dentro. Para fora, eu posso resumir numa palavra que é a capacidade de dizer não. Dado que o Brasil não tem nenhuma vontade, e nossa tradição histórica já revela isso, nós não temos nenhum conflito de fronteira, não temos nenhuma pendência de fronteira com nenhum dos nossos vizinhos, tomamos decisões unilaterais que eu até discuto, não que não devêssemos tomar a decisão, mas devíamos tomá-la condicionando moralmente a que a humanidade, não é, usasse o nosso exemplo, pelo menos moral, senão, porque nós não temos força, mas assim, nós botamos na nossa Constituição, por exemplo, unilateralmente, a nossa autovedação de construção de artefatos nucleares entre nós. Isto foi feito unilateralmente pelo Brasil, mas revela pelo menos uma autoridade moral
para que a gente possa recuperar a capacidade de afirmar os nossos interesses no concerto das nações e necessariamente com capacidade de dizer não. Nesse sentido, irmão, desculpa eu dizer, o Brasil é uma ex-nação. Nós hoje não temos a menor capacidade de dizer não em nenhum aspecto. Primeiro, a dependência tecnológica extensa. Na medida em que nós fazemos uma aposta cretina, não é, em pulverizar o ensino superior para arapucas privadas e financiar isso com dinheiro público, um Ministério da Educação entregue a Jorge Paulo Lema e aos barões do dinheiro da educação, percebe? Em que a ciência e a tecnologia do país estão completamente atrasadas, a gente está aplicando nisso muito menos do que deveríamos, muito menos da metade do que deveríamos aplicar. Então, nós dependemos de coisas caricatas. Deixa eu só dizer aqui para quem está nos ouvindo. Hoje, eu estou protestando porque o Exército Brasileiro está fazendo uma licitação dirigida, portanto, fraudulenta, para contratar o Elon Musk e a Starlink para fazer os serviços de GPS e de satélite para as comunicações militares brasileiras na Amazônia. Isso é uma piada pronta, é uma grosseira piada pronta, não é? Mas a Marinha já está sendo guiada pela mesma estrutura do Elon Musk, que é um playboy internacional completamente e umbilicalmente vinculado às estruturas de defesa nos Estados Unidos e que disse outro dia, sem pudor nenhum, assim, aspas, a gente dá golpe em quem a gente quiser, explicando por que cofinanciou a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Então, repare, sem uma estrutura de autonomia tecnológica, será uma imensa falsidade se falar em soberania. E, no limite, você já mencionou na qualidade da pergunta, nós temos uma estrutura de defesa completamente equivocada, incapaz, impotente para garantir a mínima capacidade do Brasil dizer não, seja em qualquer assunto que seja. Inclusive, deixa eu lhe dizer, para terminar a resposta e ver o limite de constrangimento em que nós estamos. Hoje, a tensão da Venezuela na região de Arecibo, na Guiana, hoje, a única forma de uma guerra de ocupação que a Venezuela, uma vez decidindo fazer em direção à Guiana, seria por terras brasileiras em Roraima. O Brasil não tem capacidade dissuasória, porque hoje nós estamos menos estruturados, menos equipados e, portanto, menos eficazes do que a estrutura de defesa da Venezuela. Maravilha, Ciro. Vou apresentar aqui um pouco para o público e para você nossos coordenadores do Negatu, tá? Nosso idealizador é o Amói Ribas, né, que é professor e músico. A Júlia é advogada e Gabriel é especialista em informática. E eu sou engenheiro e a gente fez aqui, com o espírito nacional desenvolvimentista, militamos, lutamos, né, dentro dessa linha, né, votamos e acreditamos na sua proposta e continuamos a militar. E a Júlia vai fazer, o Amói, na verdade, vai fazer a pergunta agora, num assunto que também é soberania, que é a cultura, né? A gente precisa se afirmar na cultura, porque senão a gente também perde, né, a nossa identidade. Amói, com a palavra. Valeu, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado, Ciro. É um grande prazer poder te ouvir, conversar com você. Eu acompanho muito suas entrevistas, acompanho muito sua newsletter, assino, e sei muitas posições que você tem sobre a cultura, quando se pergunta da questão da cultura, a sua posição sobre a televisão local, a questão do controle remoto, né, que você já falou algumas vezes, que eu acho que eu concordo plenamente. Mas eu queria juntar essa questão com uma outra questão que você falou, mas eu vejo que pouca gente que te entrevista aprofunda, que é a questão da moral, que é a questão da moral do povo, de como que o povo está perdido nos valores, né? O povo brasileiro está perdido na questão de a gente vale o que a gente pode comprar, o que a gente pode mostrar no Instagram. Isso, a gente tem um quesito que é um problema ocidental, né? Ou seja, todo o Ocidente está passando por isso, mas tem um elemento brasileiro. E eu acho que esse elemento brasileiro, ele passa não só pelo problema, mas também pela solução. O Brasil tem uma cultura incrível, né? Uma riqueza cultural, uma diversidade regional incrível. E eu acho que a minha classe,
a classe artística, tem falhado na sua função social. Que eu acredito que a função social do artista, e eu boto aí junto também esportistas e aí jornalistas, é de afirmar a identidade nacional, é de conectar e de cultivar o amor à sua própria nação, ao amor à sua identidade e unir o povo para uma agenda e tal. Então, eu penso, Ciro, que a solução para todos esses problemas que a gente está falando, economia e tal, para a gente conseguir juntar o povo e fazer essas coisas, a gente precisa resolver essa questão dos comunicadores, artistas, esportistas, jornalistas, que parece que ficou feio falar que é nacionalista. Virou uma coisa feia, né? É feio você se assumir apaixonado pelo seu país. Virou uma coisa reacionária, transformaram numa palavra reacionária. E eu acho que é uma luta que eu tenho dentro da minha própria classe, né? Eu discuto muito durante as eleições, eu briguei muito sobre essa questão, porque a gente precisa resolver esse problema. E eu acho que é uma chave fundamental para poder resolver os outros problemas, porque a gente não vai conseguir resolver os outros problemas se a gente não unir o Brasil. E para unir o Brasil, a gente tem que fortalecer isso. E aí, só para encurtar um pouquinho a pergunta, que na verdade acabou ficando longa, é, eu acho que o governo falha. O primeiro que os artistas não se sentem como classe. Eles não se sentem como trabalhadores e não se unem. Então temos problemas de sindicato, de ordem dos músicos e tal. Vários problemas nisso aí de muitos anos, que nunca se resolve, né? Os artistas não se veem como classe para lutar pelos seus direitos e atingir sua função social. E o governo também não tem uma política cultural decente. Porque a última política cultural que a gente pode dizer que realmente tinha uma função de juntar a cultura na defesa do amor à nação foi Vargas e Villa-Lobos, né? Sinceramente, eu não vejo, porque a cultura era uma arma de juntar o Ministério da Cultura com o Itamaraty, para poder vender o Brasil, o Itamaraty com a educação, a cultura com a educação, para poder fortalecer essa identidade nossa. O que você acha desses elementos todos, Ciro? Porque eu, sinceramente, eu acho que esse é o caminho para conseguir resolver os outros problemas. Olha, amor, eu acho que a sua questão tem uma centralidade talvez muito mais grave do que a própria percepção de centralidade que você já colocou, e é na contramão de tudo. Eu tenho procurado, porque disputar eleições é uma coisa que um democrata faz com prazer. Não é necessariamente a vitória, o prêmio para um democrata, é participar, é se sentir ouvido, respeitado e, ao fim, se não for majoritário, cumprimentar o vitorioso, desejar boa sorte, enfim. E no Brasil você não tem isso. Você não tem isso. As últimas eleições no Brasil, e a característica é uma importação calhorda do que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso é que mais grave me deixa. E eu caí, vamos dizer, do céu, e a minha maior desilusão, a maior perda de confiança no sistema democrático brasileiro, que já era uma coisa que eu botava ali no meu livro, O Dever da Esperança. Né? Normalmente, esperança é uma coisa que você tem, ela não vem associada com dever. É que a minha racionalidade, a minha inteligência, a minha capacidade de examinar as coisas objetivamente me mostra uma coisa terrível e meio invencível. Mas a minha esperança, o meu amor ao Brasil, a minha crença de que existe uma inteligência popular a ser manipulada, a ser estimulada, a ser manipulada não no sentido de dirigismo, mas de ser trabalhada e não os seus ódios, paixões, superficialidades, etc. Precisava, na minha concepção, veja bem como é grave isso para mim. Na minha concepção estratégica, eu deveria evitar uma abordagem populista, direta, autoritária, em que eu interpretasse com grande fidelidade as mazelas populares, apontasse o dedo intransigente para os governantes do dia, no caso, é o quinto governo do PT, mas tem aí uma direita com Fernando Henrique, com Michel Temer, com Collor, com Bolsonaro, e o sistema é rigorosamente o mesmo. E pedir uma espécie de deixa que eu chuto ao povo. Eu sempre evitei isso
porque achava que é necessário você estabelecer uma espécie de cumplicidade com a população para que o dia seguinte de uma eleição não fosse a crise ou a rendição vergonhosa, como é o caso do Lula e do PT, né, traindo toda a história, mentindo, se corrompendo, se vendendo, né, se entregando aos interesses mais salafrários do país, ou crises tremendas como aquela que levou Getúlio Vargas ao suicídio. Então, pensando nisso, eu sempre achei que existia aí uma fração da sociedade civil, até essa palavra já não gosto mais nem sequer de mencionar, que tendo capacidade de ler as coisas com a devida complexidade, seria uma espécie de mediadora, de multiplicadora dos valores, propostas, riscos, oportunidades que, vamos dizer, o debate mais lúcido oferecesse. Que nada. Eu, agora, recentemente, eu não estou me lembrando o nome, mas vou até procurar para ligar para ele. Uma pessoa fez um comentário sobre essa minha coisa que simplesmente tirou uma venda do meu olho. Ora, esses artistas intelectuais comerciais ou os esportistas que têm nomeada comercial são do sistema. Eu estava enganado. Eles são contra nós. Eles são quinta coluna. Eles usurpam o nosso discurso. Eles falam de Brasil, falam de pobre, mas eles são as pessoas que já aviltaram a política, já se renderam, já perderam a ilusão da política, já se desencantaram e estão em casa contando seus vios metais, como dizia o meu conterrâneo Belchior, na célebre Como os Nossos Pais, música extraordinária que é visionária dos tempos que nós estamos vivendo. Então não adianta nada, essa turma tem que ser entendida como inimiga. É o Frederico Krepp que fez essa crítica a mim, e essa coisa estava no meu olho e eu não quis ver. Então, o tempo todo me esforçando, sabe? Indo na casa dos caras, uma hora explicando a economia e tal, e não sei o que e tal, e no fim termina dizendo, vai legalizar minha maconha. Percebe? E isso nos traz para o centro grave da sua questão. Nós estamos no embate de uma grande guerra cultural no mundo. E o Ocidente judaico-cristão, onde nós estamos, brasileiros, sob influência pouco crítica dos norte-americanos, nós estamos perdendo esta batalha. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Qual é o jovem europeu que tem algum encanto de acompanhar o debate entre essas duas múmias paralíticas, que é o Trump e o Biden, na disputa eleitoral, na principal democracia do mundo rico? Percebe? Aí o Macron faz uma jogadinha para não respeitando o resultado das eleições, vai antecipar para tentar trocar na cabeça do povo francês o preço dos equívocos que eles cometeram todos por se venderem. O Macron era do Partido Socialista, também se renderam todos ao neoliberalismo tosco, achando que política social compensatória ou identitarismo vesgo vai resolver o problema. O resultado prático é isso que você está dizendo. De um lado, a batalha cultural é no centro mesmo da identidade da nação. Tem a ver com coisas práticas. Quais são os seus hábitos de consumo? O que é ser feliz? Percebe? A minha geração, que eu tenho 66 anos, a minha geração na juventude, na universidade, imaginava, não precisa ser filósofo, nem ter consciência lúcida disso, mas nós buscávamos a felicidade num ambiente subjetivo, espiritual, era a insurgência revolucionária, era a compaixão, era o amor romântico, era a poesia, sabe, a serenata. Eu não sou saudosista, mas eu quero dimensionar que esse locus cultural onde a felicidade é buscada transitou para o materialismo consumista. E isso criou uma geração inteira de milhões de garotos que são o que os americanos chamam de losers. São derrotados, são pessoas frustradas, são pessoas odientas potencialmente a serem manipuladas por esses ódios de lado a lado. Por quê? Porque são bombardeados diariamente, não é, com a ilusão, não é, de que o consumismo desbragado é o caminho da felicidade. Esse consumismo não é praticável pela renda apertada que as famílias têm. A droga, a facção criminosa oferece uma tangente, oferece um atalho, um desvio que se revela uma tragédia no Brasil, em que a expectativa de vida de alguém que nasce no Morro do Rio de Janeiro ou na periferia de Fortaleza não passa de 20 anos, porque vai morrer, vai ser vítima da violência policial, enfim. E essa tragédia não vai ser resolvida, não é, se você não trabalhar na dimensão cultural, não é exatamente isso, transitar de volta à felicidade para um ambiente subjetivo.
é na espiritualidade, não estou falando de religião, mas é na estética, é na música. E a questão do artista como papel de transformação social é insubstituível. Sabe o que aconteceu no Brasil? O esforço de cooptação, de anestesia, de suborno que o lulopetismo produziu faz com que nós tenhamos hoje toda uma estrutura sindical entregue ao peleguismo, que perdeu o nexo com a base social. Você tem uma estrutura de movimento estudantil que, salvo exceções, toda favorável ao governo. Onde é que já se viu juventude a favor da situação? Isso é uma deformação que mata uma nação. Não é? Você tem intelectuais e artistas todos relativizando a esculhambação, as concessões, a corrupção. Agora nós temos a notícia de que simplesmente cancelaram a licitação para a compra de arroz. Os caras estão roubando até na tragédia do Rio Grande do Sul, e não é só no arroz, não. Então, repare, o que é que fica para o povo? Fica essa sensação amarga, não é, de que a política é um pardieiro de pilantras, inconsequente, e em cima disso vem as superficialidades. Do lado da direita, essa visão tosca, moralista, que no fundo é para conservar a mesma estrutura de dominação econômica, o modelo é rigorosamente o mesmo, e na esquerda esse identitarismo fictício que, fazendo de conta que defende mulheres, negros, comunidades tradicionais, etc., etc., deixa as estruturas todas do dinheiro, da riqueza, do Estado brasileiro na mão de meia dúzia de barões e de ladrões. Essa é a tragédia brasileira. Mas, de novo, é uma luta cultural, é uma guerra cultural, e os artistas que não são comerciais talvez sejam aqueles de quem nós devemos esperar, não é, uma rebelião. E uma rebelião não quer dizer contra fulano ou contra Beltrano, muito menos a favor de seu ninguém. É uma rebelião contra o status quo. Esse é o papel da arte. O papel da arte, do vanguardismo intelectual, é contestar, é idealizar, é dizer ao povo que há outros lugares onde a gente pode ser feliz, fora do consumismo desbragado, infelicitante, que está matando o planeta. Maravilha, Ciro. Obrigado, Ciro. Agora quem vai ficar com a palavra é a Júlia, né, que vai falar sobre educação. Com a palavra, Ju. Boa noite, Ciro. Muito obrigada por estar aqui, conversar também com... Ser tão próximo, né? Poder escutar a gente, conversar conosco. Realmente muito importante. Boa noite, estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim. Ah, sim. Falando aqui, o AB Ceará 3339. Com a anuidade ativa, Opa. seu colega. A BMG, sou colega. Inclusive, eu escrevi um artigo num livro sobre educação e mencionei o senhor no livro com muito orgulho e prazer. Obrigado, Júlio. Eu queria, inclusive, te enviar depois o livro, mas vamos lá. Prazer todo meu. A gente vê, inclusive, né, no seu livro, que o senhor destaca a importância da educação para a soberania nacional e a capacidade do Brasil em produzir tecnologia inovadora. Contudo, a gente enfrenta um cenário preocupante atualmente, Ciro. Apenas 2 metas, né, das 20 do Plano Nacional de Educação foram cumpridas, e o plano se encerra nesse ano. Se eu não me engano, foi cumprida a meta 17, né? E a meta de valorização dos professores, ela está muito distante de ser alcançada. E, recentemente, o governo federal anunciou a intenção de incluir na lei de diretrizes orçamentárias uma proposta para reduzir os pisos constitucionais mínimos para saúde e educação, atualmente estabelecidos entre 15% e 18%. Essa medida pode gerar perdas imensas, né, nessas áreas, segundo algumas estimativas da Secretaria do Tesouro Nacional. Além disso, Ciro, a paralisação nacional dos professores universitários que lutam por melhorias de salários e condições de trabalho reflete uma crescente insatisfação com a falta de investimentos. E o novo arcabouço fiscal limitando o crescimento das despesas tem uma clara incompatibilidade com a manutenção dos pisos, e o que coloca em risco toda a sustentabilidade da educação pública. E no seu livro também o senhor menciona que a principal habilidade a ser desenvolvida pela educação no mundo é a capacidade de aprender e aprender. Né? E o senhor ressalta que, embora muitos imaginem o Brasil incapaz de produzir tecnologia inovadora, nosso país já foi vanguarda em muitos setores. E, diante desse quadro, como que o senhor avalia o impacto dessas políticas fiscais na soberania nacional e nas habilidades que o senhor menciona como essenciais a serem desenvolvidas? Quais são os riscos para a sustentabilidade da educação, Ciro, no Brasil, sob o governo atual, considerando uma proposta de flexibilizar os pisos constitucionais
e a insatisfação dos professores educacionais. O que eu quero dizer é o seguinte: qual o movimento e a rota que o senhor entende que deveriam ser calculadas para garantir um desenvolvimento educacional robusto, sustentável, e como o senhor agiria nessa situação da greve dos servidores, dos professores? O que o senhor acha justo para acabar com essa greve? Veja, Júlia, a sua pergunta, de novo, essa é a vantagem de trabalhar com gente tão qualificada como vocês são. Traz o assunto para muito vizinho aquilo que o Amós já falou, que é a questão da cultura. Então, a cultura, a educação, a ciência e a tecnologia, mais ou menos falam da construção de uma verdadeira cidadania, palavra também que está extremamente surrada de tanta manipulação hostil. Eu vou aproveitar a sua questão para, de novo, chamar a atenção para dois aspectos. Você chamou muito objetiva e claramente para um aspecto que é sensível e grave, que é o financiamento. Mas eu querendo comentar essa questão do financiamento, que é grave e urgente pelo oportunismo que está acontecendo hoje, com essa notícia recente que você reproduziu, da tentativa. Por enquanto, não tem proposta nenhuma. Eles estão ainda tateando, aí via na grande imprensa e tal, mas a ideia é de eliminar os mínimos de vinculação para educação e saúde do orçamento. Então, vamos tratar do financiamento, depois eu trato da questão do padrão mesmo de educação em ciência e tecnologia. Repare, vamos trabalhar com números, que é para nos proteger enfim, das paixões ideológicas infernais que, de lado a lado, apostam na burrice nossa para não deixar as pessoas entenderem. Orçamento. Orçamento doméstico, o que é? É tudo que você ganha, você e sua família, a sua casa, a sua renda, e tudo que você gasta, inclusive as prestações do crediário ou o juro para o agiota que eventualmente você teve que recorrer para comprar um remédio porque não estava previsto no seu fluxo alguém da família ter adoecido. Pois bem, assim é na nação. Existe uma lei chamada orçamento, eu estou falando para os seus ouvintes aí todos, pedindo desculpa pela simplificação, não é? Mas o orçamento brasileiro é a lei que anuncia todas as receitas, ou seja, tudo que o governo vai arrecadar a qualquer título, e todas as despesas que o governo vai ter que realizar a qualquer título. No orçamento brasileiro deste ano, R$ 51 de cada 100, o governo Lula está destacando para juro para banco e rolagem de dívida. Então vamos lá, metade do orçamento brasileiro, de todas as despesas e todas as receitas, estão vinculados sem qualquer teto, sem qualquer limite, sem qualquer arcabouço. Vamos entender isso, que isso é a chave do debate nesse momento. Estão destacados para juro e rolagem de dívida, dado que o governo está em déficit entre o que arrecada e paga antes do juro, o governo está em déficit primário. Então, como não vai pagar, essa montanha de gasto vai tudo, são mais de 800 bilhões de reais, vai tudo para o saco sem fundo da dívida, e por aí, via juro, vai para o lucro exorbitante dos bancos e para a fortuna preguiçosa, ociosa, bandida de 10 mil famílias abastadas que vivem da especulação financeira no Brasil. 51,3 reais de cada 100 reais. 29 dos 49 que estão sobrando vão para a Previdência Social. E aqui está o outro alvo. A Previdência Social é um conjunto de benefícios que a Seguridade Social garante. Primeiro, os mais conhecidos, os aposentados. Mas você também tem as pessoas que têm dificuldade de mobilidade transitória ou definitiva, tipo não é, o BPC, Benefício de Prestação Continuada e tal. Então, 29 vai para isso. Algo ao redor de 15 vai para servidor público. O que quer dizer que, no limite, nós estamos chegando lá. 52 mais 29 dá 80 52 mais 29 dá 81. 81 mais 15 dá 96. Nós estamos chegando em 2% de investimento, que é o que interessa para educação, saúde, segurança, estrada, proteção da Amazônia, energia, porto, aeroporto, acudir a calamidades, tudo. Né? Sobra 2, 3%. Então, veja, nós temos um orçamento colapsado e qualquer pessoa que olhar para esse orçamento vai ver que a despesa financeira é a maior de todas.
Portanto, é sobre ela que nós temos que agir, o que não quer dizer que a gente não haja proporcionalmente sobre todas as outras. Porém, nós já temos agido sobre todas as outras. Todo o ajuste no Brasil está sendo em cima dos pobres. Por exemplo, um exemplo prático, minha cara Júlia. O Brasil paga aos seus trabalhadores o pior salário mínimo de todos os países das Américas, do Canadá até a Argentina, com exceção da Venezuela, que é uma tragédia que só o PT defende. Então, repare, o Brasil, que é a economia mais rica, depois dos Estados Unidos, paga o pior salário mínimo de todos. Qual é a razão? Não é econômica. A razão é aviltar o valor das aposentadorias, dos benefícios de prestação continuada. E como as políticas sociais compensatórias virou um leilão do Bolsonaro com Lula para ver quem aumenta e tal, o que aconteceu? Você está gerando uma distorção grave já no mercado de trabalho, que é o fato de pessoas com benefícios, não é, da rede de proteção social, Bolsa Família especialmente, juntas em casa já estão formando quase mais do que o salário mínimo. Então você tem uma distorção gravíssima que faz com que o trabalho no Brasil esteja mais barato do que na China, esteja mais barato do que em todos os lugares, o que não quer dizer que não há distorções. Resultado prático, você tem hoje 7,5% do povo desempregado, 3% do povo trabalhador desistiu de procurar emprego, isso dá 10,5% da população, e, anote aí, Júlia, 39,5% do povo brasileiro empurrados para a mais vil informalidade. Sabe o que é informalidade? É gente que não está nos ouvindo, porque está trabalhando hoje 14 horas, 15 horas, 16 horas em aplicativos, carregando, sabe, comida para a burguesia em motocicleta, correndo risco de todo jeito para fazer 3 entregas, 4 entregas, para ganhar 5 pila por cada entrega, R$ 5 por cada entrega, sem direito a absolutamente férias, 13º, licença maternidade, nenhum direito na velhice. Nós estamos mandando 50 milhões de brasileiros para a velhice dentro de 20 anos sem nenhuma cobertura previdenciária. E isto lá na frente não tem solução. Então, veja, o Brasil precisa resolver o problema do financiamento estratégico controlando a despesa financeira. Isso não tem a menor dúvida. Isso significa acabar com a mutreta do maior lucro que esse ano de 2023 os bancos bateram recorde, 148 bilhões de reais de lucro, maior do que no último ano do Bolsonaro, num governo que se diz de esquerda. Então, esse é o problema. Então, vamos lá, comparando. 800 bilhões de reais é quanto vai para juro esse ano. Sabe quanto é que vai para a saúde? Mesmo garantindo os mínimos, 238. Praticamente um quarto. Sabe quanto é que vai para a educação? 380. Praticamente menos da metade. Ou seja, a que senhor nós estamos servindo? Então, essa é a grande primeira questão, uma equação do financiamento do Estado brasileiro em direção a reforçar, tirando da despesa financeira, que é onde tem gordura e muita gordura, nada justifica o que está acontecendo, e é por essa razão que eu pago tão caro, não é, a minha participação, e isso, de novo, me lembra aí essa quantidade de artistas que não estão nem aí, porque querem saber da educação pública, não, estão com seus filhos nas escolas particulares, pagando fortunas, querem saber de saúde pública? Claro que não. Se a Paula Lavigne quer saber lá de saúde pública, ela tem seu plano de saúde, sabe, nos Estados Unidos e tal, e não está nem aí para a questão de plano de saúde. Segurança é problema do povão da periferia. Cada um deles está cercado até os dentes de segurança de carro blindado, o cacete A4. Então, o que essas pessoas transformaram a política? Transformaram a política nessas coisas absolutamente levianas, o que, volto a dizer, o Frederico Krepp me tirou a vida do olho. Eles são do sistema. E são o pior tipo de gente do sistema, por quê? Porque estão ali fazendo discurso progressista, simulando que gostam do povo e tal, enquanto sancionam essa perversão trágica que nós estamos descrevendo agora. Para não ser muito longo, não deixar, entretanto, de falar, não adianta só dinheiro. Tanto em saúde quanto em educação, o Brasil precisa dar o passo adiante. Na educação é mais grave. Nós precisamos simplesmente mudar todo o paradigma pedagógico. Hoje, ainda, em pleno século XXI, entrando na terceira década do século XXI, nós estamos produzindo, mal e porcamente, garotos para serem tipo jovens do século XIX da França, como diz o professor Mangabeira Unger.
sabe, um decoreba enciclopedista, todo mundo é capaz de repetir que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso, dia 22 de abril de 1500, e ninguém se pergunta qual foi o papel, enfim, do mercantilismo na projeção desse esforço de descoberta, se o mundo era plano, a Terra era plana, segundo diziam os ditados da Igreja Católica da data, como é que sai no rumo oriental, e essas coisas, enfim, estou só querendo fazer aqui uma caricatura, porque informação hoje está na internet. O que nós precisamos fazer é qualificar nossa garotada para, em conhecendo informações postas, associá-las e criar informações novas. Isso é a pedagogia do futuro, isso é a pedagogia do mundo digital, e simplesmente nós não estamos fazendo. Portanto, para fazer uma mudança desta profundidade, nós precisamos recapacitar os professores, requalificá-los todos e mudar, inclusive, especialmente na universidade. Para isso, nós precisamos estimular o professor brasileiro, que ganha muito mal e porcamente. As coisas melhoraram um pouquinho, mas ganha muito mal mesmo. Então, como é que eu faria? É como eu fiz aqui, quando eu fui governador. Essa é a minha vantagem, embora eu não queira mais saber de crítica de eleitor ceboso. Eu fui prefeito e fui governador. Vá ver o que eu fiz. Eu peguei o maior salário privado da educação privada aqui do Ceará, de Fortaleza, que tem escolas que ganham 30% das vagas do ITA, e anunciei como meta para os professores do Estado. E só saí do governo quando cumpri. Ou seja, o Estado do Ceará passou a pagar no meu governo aos seus professores mais do que a iniciativa privada pagava nos melhores colégios da burguesia. Isto muda. Tanto que você pode apurar no Ceará quando é que começou a mudança que fez da gente a educação mais, enfim, evoluída em todo o Brasil. Maravilha, Ciro. Muito obrigada. Vamos passar agora para Gabriel Radamés, que vai falar sobre geopolítica. Gabriel. Boa noite, Ciro. Boa noite a todo mundo aí. Prazer falar com você, Ciro. Ciro, nós estamos vendo aí o mundo inteiro entrando em ebulição, né, conflitos se espalhando por tudo quanto é lugar, Oriente Médio, Rússia, China, com Taiwan, enfim. Né? E eu vejo a América Latina sendo militarizada. Né? Nós temos o caso aí da Venezuela, né? Temos a Guiana Francesa mais ao norte, a Argentina agora, né, também recebendo bases estrangeiras, ou pelo menos os acordos estão sendo preparados para isso. Né? A Colômbia também já há algum tempo existem algumas bases. Né? E a nossa região é uma região extremamente rica em uma série de minerais, de recursos naturais, né? E eu vejo essa situação se agravando cada dia que passa, né? E ao mesmo tempo, né, nós temos o BRICS aí que está se consolidando, né? Tem 40% do PIB mundial, maior mercado comercial, mercado consumidor em potencial, né? Com mais de 3 bilhões de pessoas. Está dominando o mercado petrolífero, né, com essa última entrada dos países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes. Né? Tem a Rússia também, que é um grande produtor. E além dos recursos naturais, obviamente, né, Brasil, China e Rússia, né, com terras raras, né, que é um assunto do momento. São minerais que estão sendo pesquisados no mundo inteiro, estão subindo o valor absurdamente. Né? E aí a minha pergunta vai no sentido, como seria possível, né, para nós brasileiros evitarmos uma militarização da América Latina, né, e cumprir esse papel que é nosso, né? Nós somos o maior país da América Latina, nós temos dever, né, eu enxergo dessa maneira, que nós temos dever de evitar qualquer tipo de conflito aqui na região, né? E ao mesmo tempo, sem antagonizar com o Ocidente, né? E também não ficando submissos ou dependentes dos chineses, agora no primeiro momento, mas provavelmente no futuro, indianos também, porque eles provavelmente são provavelmente será a próxima potência global. Obrigado aí, Ciro, por participar aqui com a gente. Olha, Gabriel, eu que agradeço a você e, assim, cacoete de professor. O professor, ele identifica o aluno extraordinário pela qualidade da pergunta, porque
quando o aluno é inteligente, a pergunta já traz a semente da resposta. E eu deveria, né, pela qualidade da sua questão, confessar uma certa perplexidade em relação a tudo isso, porque você coloca uma trava ideal, que é a não militarização como resposta tosca a esse assédio, não é, que a modernidade fará certamente cada vez de forma mais tensa a um país como o Brasil. Entretanto, eu sou obrigado, por tudo que eu já me propus a fazer, e agora continuarei apenas como pensador, livre pensador sobre as coisas do Brasil, um esforço para dar a minha opinião. Eu acho, francamente, que a, a estrutura diplomática brasileira, já fiz o comentário da debilidade da nossa estrutura de defesa, portanto, isso já enfraquece. Deveria se condicionar no mundo guiado por dois conjuntos de valores. Um, nos nobilita nos aforamentos internacionais, embora pareça, à luz do pragmatismo da sua questão, pareça uma certa ingenuidade, mas não é. Esses valores, mesmo difusos, meio intangíveis, eles dão uma certa qualificação moral. Eles qualificam o movimento de um país como o Brasil, com a peculiaridade de ser um país em transição para o desenvolvimento, eternamente transição, mas nós não somos um país, vamos dizer, de uma economia primária irrelevante, pelo contrário, nós estamos virando pela escala do nosso agronegócio e pela sensibilidade da nossa mineração, pela explosão da produtividade da Petrobras, nós estamos virando um país de grande relevância estratégica, né? Nos argumentos tradicionais. O que não dizer daquilo que você também colocou na sua pergunta, dos elementos novos, não é? da modernidade do terceiro milênio, dessa economia moderna, digital, embora ainda partindo dialeticamente de fornecedores, de cadeias de abastecimento, não é? Em terras raras, em nióbio, em cádmio, em níquel, em lítio, que são esses minerais, enfim, e esses compostos químicos que são a base das tecnologias da informação e da TI, enfim, todas essas modernidades que você conhece muito melhor do que eu. Então, repare, quais são as duas ordens de argumentos? A primeira é uma espécie de resgate modernizado do ideário do Barão do Rio Branco, que deu grandes saídas ao Brasil em momentos mais complexos ou tão complexos quanto esse momento que a tragédia internacional, nesse momento, está nos impondo, que é solução pacífica dos conflitos, esses são os princípios do Barão do Rio Branco, não intervenção em assuntos domésticos de outras nações, por uma ordem multilateral assentada no direito e não na violência unilateral, o que nos impõe aí uma tarefa de redesenhar o sistema das Nações Unidas, que está praticamente em falência, não pelo caminho de pedir um lugar num Conselho de Segurança completamente desmoralizado, como a crise do Hamas e de Israel demonstram nesse momento, mas por um outro caminho. Então, esses princípios gerais do Barão do Rio Branco nos permitem, por exemplo, um não alinhamento que, no passado recente, permitiu ao Brasil, por oportunidade, não foi por mérito propriamente, mas por oportunidade, por estarmos coerentemente nessa guia, mediarmos um acordo que foi aceito pelos Estados Unidos com relação à questão nuclear do Irã. Só para você ver como esse conjunto de princípios que parecem ingênuos, românticos, eles dão um status que não nos obriga a alinhamentos. Por exemplo, na guerra da Rússia com a Ucrânia. A gente poderia perfeitamente dizer a um só tempo, não é, que a Rússia violou o direito internacional quando exercitou arbitrariamente suas próprias razões ao invadir não só uma fração já estabilizada na Crimeia, mas o próprio território da Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, dizer o que é que está fazendo a OTAN, essa instituição anacrônica, belicista, destino do lobby do complexo industrial militar norte-americano, antes de mais nada, e europeu em seguida, não é? Na Letônia, na Lituânia, na Estônia, na Finlândia, na Suécia. Ora, qual seria a reação norte-americana se a China ou a Rússia resolvessem basear mísseis de alcance médio com ogivas nucleares no território da Venezuela? Nós já sabemos a resposta. O episódio aconteceu em 62 em Cuba. Houve um embargo e a humanidade esteve na iminência de um holocausto nuclear. Porque é óbvio que o Putin, posto no canto da parede, não pode ficar paralisado, diante do cerco que a OTAN fisicamente está chegando nela. Deixa eu dizer aqui para todo mundo que está nos ouvindo, a distância entre Helsinki, capital da Finlândia,
E São Petersburgo, a cidade onde nasceu o Putin, é mais perto do que Fortaleza é de Juazeiro do Norte, aqui é a terra do Padre Cícero Romão Batista, dentro do estado do Ceará. Então, veja, esse conjunto de princípios é que o Lula abandonou, fica num terceiro mundismo que não tem fundamento, e o Brasil virou mais do que irrelevante, ridículo, nesses aforamentos internacionais, porque o Lula não entende essa revolução da internet, essas coisas, então diz para cada ouvido o que ele quer ouvir, o que ele faz aqui no Brasil toda hora, e lá fora foi um vexame absoluto. Ele agora recolheu-se, né? Está mais quieto aqui dentro, cuidando das coisas que já não estão boas para internamente. Então, esse primeiro conjunto de coisas. O segundo bloco mata um pouco a minha original ingenuidade com relação aos potenciais do BRICS. Repare, o BRICS só interessa mesmo ao Brasil, concretamente, se nós pudermos obter aquilo que é o conjunto de outros valores que se somariam àqueles princípios gerais do Barão do Rio Branco. O Brasil deveria buscar, no mundo, 3 coisas práticas e objetivas. Um regime de preferências comerciais industriais, o que teria que corresponder a um esforço de reindustrialização interna do Brasil, por complexos industriais que o Brasil tem potencial, tem alguma maturidade tecnológica, tem escala, potencial, e que a compra governamental ou a presença pujante de um setor empresarial líquido, capitalizado, como é o caso do Complexo Industrial da Defesa, compras governamentais, Complexo Industrial da Saúde, compras governamentais, Complexo Industrial do Agronegócio, um setor empresarial privado extremamente líquido e capaz e com grande capacidade autonômica em matéria tecnológica, e, por fim, o Complexo Industrial, eu falei agronegócio, defesa, saúde e, enfim... Agronegócio. O agronegócio eu já falei, mas são 4 que eu estou... Saúde, militar, defesa, energia, agronegócio e petróleo, gás e bioenergia. Claro, petróleo, gás e bioenergia, porque são potenciais que o Brasil já tem, o que não nos dispensa de avançar. Em muitos outros setores, por exemplo, em matéria, aí é uma questão excepcional que merece um projeto à parte, qual é o lugar que o Brasil pretende ter nesses assuntos da tecnologia da informação? Nós vamos ficar passivamente assistindo à evolução da inteligência artificial, nós vamos ficar assistindo, enfim, a questão do software indo embora, dos games, que é um universo também extremamente enriquecedor e que nós temos potencial no Brasil, porque trata-se de uma sala com ar-condicionado e cérebros qualificados para desenvolver essa coisa. Então, um regime de preferências comerciais industriais, um regime de transferências tecnológicas sensíveis, ou seja, satélite, foguete, para a gente não ficar dependendo de GPS americano, de Starlink, para fazer, vamos dizer, a guia sensível das nossas estruturas militares e de defesa. E, por fim, um regime de financiamento rebelde às instituições de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, que estão dominadas pelos americanos e pela interdição ideológica neoliberal. Este conjunto de práticas é que deveria guiar o Brasil. Daí vão derivar tensões. E aí nós vamos ter que administrar essas tensões como? Não esquecendo, por um lado, nossas tradições geopolíticas. Nós somos uma nação de base judaico-cristã, nós temos uma imensa similitude cultural com os Estados Unidos, com a Europa, e é muito improvável, não é, que às vezes eu vejo o Lula, o Celso Amorim, nessas viagens meio licérgicas deles e tal, procurando outro lugar. Não, esse lugar aqui é o nosso. Entretanto, jogar no jogo mundial um esforço de multilateralismo, um esforço de romper a unipolaridade, os BRICS poderiam ser não só o ambiente prático para aquela busca objetiva, não é, de regime de preferências industriais, etc., etc., como também uma construção política diferente dessa história de sul global, que me cheira um mofo de terceiro mundismo que já também não cabe mais para o Brasil. Ou seja, o lugar do Brasil é muito peculiar e, em qualquer circunstância, nós temos que entender isso. Não dá para a gente ter alinhamentos automáticos nem para cá nem para acolá. Ciro, só para... A assessoria já me deu um puxão de orelha aqui, nós temos mais 10 minutinhos. E vou aproveitar, gente, Negatu, quinta-feira, vai receber a nossa querida jornalista Sheila Melgari, né, que vai falar sobre os desafios da reconstrução
do Rio Grande do Sul, um assunto importantíssimo, né, que envolve, né, toda uma questão aí econômica e de arranjo político para poder reconstruir um estado muito importante do Brasil. Ciro, a gente está chegando no fim, eu queria fazer uma pergunta sobre política nacional, tá? Primeiro, o neoliberalismo meio que dominou, né, a mídia, dominou a maioria dos economistas, tanto de direita e de esquerda, uns às vezes mais suave, outros mais, né, secos, né, vamos falar assim. Mas existe sim uma corrente política, né? Embora você tenha falado que não vai participar mais de eleições, algumas pesquisas eleitorais aí, depois, bem antecipada, aparece você ali com 10, 12, 14%, meio que mostrando que há um eleitorado que se identifica com teus valores, né, pregados por ti, tuas ideias, né, a questão nacional desenvolvimentista. Qual é o caminho dessa corrente, né, no Brasil para recuperar? Isso é uma alternativa de fato de desenvolvimento, porque o neoliberalismo, né, várias nações abandonaram já há muito tempo, né, essa ideologia, digamos assim. E, por fim, Ciro, aqui tem bastante eleitor seu, que admirador, e vários brasileiros como um todo. Qual seria a mensagem, diante de tantos problemas, uma mensagem de esperança para a gente não desistir do Brasil? E só para terminar, a gente terminando aqui o Space do Ciro, a gente vai ter um pós-Space, tá? Finaliza essa sala e vai para outra para debater esses assuntos. Ciro, muito obrigado. É uma honra enorme estar contigo aqui, tá? Obrigado, Marcelo. Deixa eu aproveitar, então, estou vendo aqui muita gente, enquanto você estava perguntando, eu estava passando uma vista aqui na frequência. Quero mandar um abraço aí muito, muito carinhoso, muito apertado para uma turma muito querida, que eu chamo de turma boa, né? Estou vendo aqui, tá o Tatu no Toco, tá o Gustavo Castanhão, meu mestre, tá o Tamir Felipe, tá a Tabata Ganga, não sei se está na Alemanha ou já voltou, Giza Correia, Amanda Costa, Mário Eringe, o homem das Minas Gerais, William Jacó também das Minas Gerais, Berlândia, enfim. Aí, quem quiser continuar vendo as minhas angústias e pensamentos, que não são desesperançosos, não, eles são realistas, mas eu estou lutando porque acredito muito. É só entrar lá, cirogomes.com.br e assinar, porque ajuda a gente a manter essa linha de coisa. Bom, e ainda para mostrar que eu estou na luta, eu estou indo agora, segunda-feira que vem, terça-feira, eu vou a Roraima. Vou visitar lá a fronteira com a Venezuela e a fronteira com a Guiana, ou seja, continuo aqui contaminadíssimo com esse vírus do amor à pátria, do amor ao Brasil, não é? E apenas eu realmente tomei um nojo grande dessa elite que representa o sistema brasileiro. E quando você é candidato, você tem que ter paciência, conviver com essa hipocrisia toda, homenagear os hipócritas e tal. E eu perdi o gosto por isso. Eu quero que eles vão todos para a ponte que caiu. Veja bem como é prazeroso você dizer isso, e só o fato de não ser candidato me permite esse despudor. Entretanto, eu vou lutar pelo Brasil, pelo povo brasileiro, porque esse é o sentido da minha vida. Eu não tenho nenhum outro sentido de vida a não ser isto. É uma vocação que eu escolhi. Eu, muito jovem, tive 1000 privilégios e tal, mas eu fui eleito governador, não fui morar na residência oficial, morava numa casa alugada, continuei morando nela, dispensei aposentadorias, enfim, fiz a vida inteira uma vida republicana, nunca me envolvi em qualquer tipo de falcatrua que deixasse qualquer eleitor meu com vergonha, e tudo que se diz de mim que eu sou estourado, pavio curto, e isso eu sou mesmo, e quero continuar sendo, e chega de hipocrisia, porque ver um país como o Brasil ser assaltado diariamente, ainda sobreviver, só quem não sente indignação é barata, e eu não vou ser barata nunca. Uma palavra de esperança, deixa eu dizer, sob o ponto de vista da velha economia, que não morreu, ainda tem remanescentes importantes. Nós somos um país do terceiro mundo, nós somos um país da América do Sul, nós não somos um país da Europa Ocidental, nós não somos um país da América do Norte, muito menos, né, o Canadá ou os Estados Unidos. Então, nós precisamos ter cuidado. Os intelectuais brasileiros que vão estudar lá fora perdem o nexo dialético. Então, vamos lá, concretamente, sob o ponto de vista dos argumentos da economia
velha que ainda vai vigir no mundo e entre nós, pelo menos por meio século, o Brasil é um dos 3 primeiros lugares em qualquer argumento que você queira considerar. Terra agricultável, insolação, biodiversidade, sabe? O Brasil é praticamente uma estufa, onde já disse pioneiramente o primeiro missivista Pero Vaz de Caminha, a terra é onde se planta, tudo dá. Então, veja, isto nunca deixará de ser uma vantagem tática, nunca deixará de ser uma vantagem sensível, embora nós tenhamos que colocar um olho no futuro, em outras coisas, e fazer essas coisas da velha economia em outros moldes, e o Brasil também é um dos raros, se não o único país do mundo que tem condição de fazer isso. Vamos lá, minerais sensíveis. Nós estamos na parte de mineral, ferro, petróleo, essas coisas e tal. O Brasil é um de 3 em tudo. Mas vamos lá para os minerais novos, os minerais da nova economia, do mundo digital, do mundo dos chips e tal. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Entregues a contrabando, entregues a preços subfaturados, lá fora recebendo por fora. Por quê? Porque o Brasil não tem projeto, o Brasil não tem governo, a liderança política do que se chamava esquerda se vendeu. Esse é o grande problema. A liderança política se vendeu a esse pacto plutocrata dos barões e cleptocrata dos ladrões. A rima é rica. Barões e ladrões fazem o jogo real da economia brasileira, e o mundo político brasileiro, representado pela aliança do PT e do Lula, são só os testas de ferro desse pacto macabro de exploração do nosso país. Vamos lá agora para os fatos demográficos. O Brasil perdeu uma oportunidade de ouro. Quando eu falo nisso, eu me irrito profundamente. Nós éramos, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu não reflito sobre isso sozinho, mas na política ninguém foi tão longe com esse discurso quanto eu tive a oportunidade de ir. O Brasil era um país jovem. Nós tínhamos 7,8 pessoas trabalhando para cada aposentado com expectativa de vida mínima. A solução para os problemas estratégicos numa demografia assim era muito mais fácil quando nós redemocratizamos o país. E estes canalhas jogaram essa oportunidade fora. O Brasil envelheceu selvagemmente. Hoje o problema é muito mais grave, embora nós tenhamos ainda capacidades que o mundo não tem. De onde vêm essas capacidades? Quase metade do povo, ou no desemprego aberto, ou na informalidade mais selvagem. Formalizar o mercado de trabalho no Brasil ainda dá um salto monstruoso na nossa produtividade, que pode ser apropriada para melhorar os ganhos do mundo do salário, no mundo do trabalho. Só o Brasil ainda tem, no mundo capitalista, esta alternativa ainda. Vai se fechar muito rapidamente. Né? E fica esses medíocres de Brasília querendo aviltar o salário mínimo mais ainda para entregar aos aposentados um valor menor do que o salário mínimo, que já é o pior das Américas, salvo a Venezuela, que não dá nem para pagar os remédios que chegam com as doenças da velhice. Então, repare, sob o ponto de vista da demografia, o Brasil é um país que também tem, dada a ele a oportunidade, capacidade de se desenvolver em qualquer área. Vejam bem, são quase 30 bilhões de dólares entre governo federal, governos estaduais, municipais e iniciativa privada de importação no complexo industrial da saúde. 80% disso é com a patente vencida, em que o problema de propriedade intelectual está superado e que você pode, pela compra governamental, disseminar esse cluster, esse arranjo produtivo da saúde em qualquer região de desenvolvimento mais deprimido, como o semiárido nordestino, o Vale do Jequitinhonha, Mucurina, em Minas Gerais, metade sul do Rio Grande do Sul, Vale do Ribeira, em São Paulo, oeste catarinense, que são os lugares mais pobres de um Brasil que é muito heterogêneo. Enfim, sem esquecer que ainda há áreas muito importantes do Centro-Oeste que já passou a renda per capita do Sudeste. Então, repare, esse é o país que nós temos. Então, potencialmente, o Brasil tem tudo para resolver os seus problemas. E tem saídas, tem 10 saídas ainda. O problema nosso é que falta tudo. Falta tudo, falta inteligência para o diagnóstico, falta inteligência para a terapêutica, falta disposição para correr risco, falta coragem para enfrentar os poderosíssimos interesses que estão mantendo esse conservadorismo picareta que domina o Brasil, e, infelizmente, a sociedade dita civil brasileira, estudantes, sindicalistas, intelectuais, artistas, tudo dizendo amém. Por aí nós vamos para o brejo, não vamos para canto nenhum. Então, sim, esperança eu tenho, mas está difícil. Maravilha, Ciro, muito obrigado por ter vindo ao Negatu, é uma honra. Queria que nossos amigos aqui, os coordenadores do Negatu, dessem uma palavra final para o Ciro
ir para o próximo compromisso e a gente fechar a sala. Agradecer demais os ouvintes, tá? Toda semana nós temos aqui assuntos de interesse nacional, desenvolvimentismo e soberania. Esse é o nosso objetivo, buscar o debate qualificado e garantir convergência entre o brasileiro para garantir produtividade. Enfim, muito obrigado, Ciro, excelente aula, é um sonho você estar aqui conosco. Amói, com a palavra final. Disponha sempre. Gente, muito obrigado a todo mundo que participou. E, Ciro, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua luta. Eu sou um profundo admirador da sua história. Admiro muito a sua perseverança. E eu, sinceramente, em uma outra oportunidade, gostaria de ter mais tempo de falar sobre cultura com você. Porque eu, sinceramente, acho que a solução do nosso país é a cultura. Para poder destravar esse bloqueio que o Brasil está vivendo, é através de amor próprio, desenvolver o amor próprio no país, e isso precisa de um trabalho de raiz cultural. E eu gostaria muito que isso pudesse ser trabalhado. Muito obrigado mesmo, Ciro, pela conversa. Perfeito, estou de acordo completamente. Ju. Ô, Ciro, muito obrigada, Ciro, de verdade. Você não tem noção quanto é importante para todo mundo te escutar, né, saber o quanto você é uma pessoa acessível e o quanto o senhor se preocupa com o Brasil. A gente precisa de políticos assim, pessoas assim, verdadeiras, alguém que apresente as ideias, que aponte as soluções. Parabéns pela inteligência, né, de enxergar o Brasil e apontar as soluções, e parabéns pela esperança, pelo amor ao nosso país. É muito especial ter você aqui conosco, Ciro, obrigada mesmo. Eu sei quanto você foi forte por ter aguentado muita coisa, ter lutado, ter corrido atrás, de apontar os problemas, assim, a gente viu muita injustiça que aconteceu com você, tá? E tem muita gente aqui que vai estar sempre te ouvindo e atento a tudo que o senhor está apontando. Muito obrigada. Obrigado, Júlia, obrigado mesmo. Me comove a sua palavra. Radamés, para finalizar. Eu queria só agradecer aí o Ciro, né, faço das palavras da Ju as minhas, né, quem estava nas campanhas aí sabe como que foi difícil isso daí, viu muita sujeira acontecendo. E queria agradecer aí pela participação, Ciro, e já deixar o convite aí para a gente fazer uma próxima. O pessoal adorou aqui pela minha caixa da DM aqui, muita gente perguntando muita coisa, né, e agradecendo aí pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado a você, eu tive muito prazer também. Pessoal, só para informar que vamos ter uma sala agora, pós-Space, que a Amói e Júlia vai abrir, tá? E, Ciro, a gente sempre termina aqui a sala do Space Negatu falando uma palavra de ordem. Viva o Brasil! Viva! Muito obrigado, gente. Parabéns para todo mundo aí. É isso aí, vamos unir o Brasil com um debate qualificado para todo mundo consciente que a gente vai crescer cada vez mais